né? Mas vamos lá. Painho de férias por 3 meses desde que assumiu a presidência. Lula acumula mais de 3 meses fora do Brasil em 868 dias de mandato. O cara não trabalha. O cara vive para viajar. O cara voltou para a presidência só para viajar. E aí, né, enquanto ele fica aí passeando, brincando, Lula volta de giro internacional pressionado por crise do INSS e atritos internos. Eu até acho, sem brincadeira mesmo, né, não é fazendo piada, eu acho que tiraram Lula do Brasil de propósito. Eu acho que tiraram Lula para evitar, sabe, que algum repórter enfiasse o microfone na boca dele. Querendo ou não, se o Lula tá no Brasil, o pessoal iria procurá-lo, ia levar problema para ele. E o Lula não sabe lidar. O Lula não sabe lidar mais com o problema. Apareceu qualquer confusão, ele estoura, não quer trabalhar. Os caras falaram, não, pega aí, manda o Lula embora. Manda o Lula assim, pro lugar mais longe que der, manda pra Moscou. Vai lá, dá um abraço no ponto, depois manda pra China, dá um giro aí, depois traz esse cara pra ver aí se sai dos holofotes, deixa a Globo trabalhando, ver se a Globo consegue aí, né, contornar, baixar a temperatura do país, varrer para debaixo do tapete escândalo do INSS, mas não tá adiantando. Aí a Folha comentava, né? De volta de viagens internacionais, Lula tem pela frente a administração da crise interna causada pelo escândalo dos descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, com a possível instalação de uma CPMI no Congresso, tudo isso em meio a atritos internos entre ministros e dentro de sua instável base de apoio. Aí, antes de falar sobre o INSS, o Estadão resolveu comentar sobre a viagem do Lula. Diplomacia de excursão. Enquanto em solo doméstico os problemas se avolumam, Lula usa viagens internacionais para adiar discussões incômodas no Congresso e afagar egos que pensam em tudo menos no Brasil. Para aqueles que, como esse jornal, acreditam que nossas lideranças estão cada vez mais distantes da realidade do país, as viagens internacionais do Lula têm oferecido argumentos suficientes para reforçar tal percepção literalmente. Como se viu nas últimas agendas, a política externa lulopetista parece ter instituído um novo tipo de diplomacia, que baliza seu sucesso com base nos superlativos das comitivas presidenciais, de preferência, na taxa de preço das maiores autoridades da República. Enquanto em solo doméstico os problemas se avolumam, Lula tem tirado do país com frequência preocupante o número excessivo de integrantes do primeiro escalão do governo, mas não apenas. Incluem-se nos bondes governamentais uma dezena de parlamentares, os presidentes da Câmara e do Senado e, em alguns casos, até ministros do Supremo Tribunal Federal. Teve viagem agora com 220 pessoas e o país para. O Estadão, que está aqui, né, brincando bam, ao lado da Globo, para tentar, né, assim, continuar falando maldades contra as vítimas do 8 de janeiro, né, para a anistia não avançar, falaram que não pode colocar anistia, porque a anistia está impedindo o Congresso de debater os assuntos sérios. Não, isso é um absurdo. Não, a anistia está causando problemas. A anistia está causando problemas? É a anistia? Porque o tempo está passando e até agora nada aconteceu. O tempo está passando e até agora nada. Nada. Não foi votado nada. Nada. O que é que de importante foi votado? O problema era a anistia. A anistia estava barrando a discussão, né, dos assuntos importantes do país. E aí? É anistia? Agora é o Lula que está viajando? É um conjunto, os políticos que não são interessados. Tem menor peso o debate sobre os gastos exorbitantes. Ainda que em tempos de dificuldades econômicas, o ideal seria um comportamento mais cauteloso do governo em relação a milionárias despesas com deslocamentos, hospedagens e diárias de viagens de integrantes que estão longe de serem essenciais. Afinal, viagens costumam ser estratégicas na busca pela diversificação de negócios, no impulso a setores prioritários, na abertura de mercados e no fortalecimento das relações internacionais. Embora a ida à Rússia tenha se resumido a um infame beijamão, a um déspota que lidera o massacre contra os inocentes na Ucrânia, a ampliação de parcerias comerciais deu o tom da visita à Ásia, por exemplo. Mas nos últimos anos, o país assistiu dois tipos de extremos. Encontros no exterior, Bolsonaro só conseguia conversar com garçons. Já Lula vive da ambição de ser festejado como o vedete terceiro-mundista. Aí você se pergunta, né? Como assim Bolsonaro só conseguia conversar com os garçons? Como assim? Só teve isso? Só teve isso? E essas conversas no frigir dos ovos?
Assim, em termos de história, de concretude, essas conversas no final do dia não servem de nada. Servem a maior parte dessas conversas não serve quase de nada. Quantas vezes tu não já ouviu a ladainha do não, temos aqui, né, abrir, né, e fazer as reformas necessárias para atrair os investidores internacionais. Não se discute melhorar o ambiente de negócios para o pequeno e o médio. O pequeno e o médio são os maiores responsáveis por manter qualquer país de pé. Mas a preocupação sempre da imprensa são os grandes investidores internacionais. Eu fiz ontem um vídeo no canal secundário, ontem para vocês, ainda hoje para mim, que eu falava o seguinte, gente, rejeitem generalizações e coisas subjetivas. Temos que desregulamentar. O que é desregulamentar? Até a chamada... Não, temos que desburocratizar. Tá? O que é desburocratizar? Me traz em termos, sabe, mais específicos. Essa parada de desregulamentação é uma balela. É uma balela. Me diz alguma vez que se defendeu isso e houve realmente alguma desregulamentação. Não existe. É uma palavra bonita que faz com que as pessoas pensem que você vai tirar o Estado do cangote delas. Eu vou desregulamentar, vou tirar essas leis malvadas do Estado. O que acontece na prática é, você pega uma lei que existe e você as modifica para ajudar algum outro grupo. Algum grupo quer que essa lei seja modificada. Acaba não. As pessoas querem reserva de mercado. Nenhum empresário, principalmente os monopolistas, os oligopólios, eles não querem concorrência. Eles não querem concorrência. Eles querem monopólio. Eles querem monopólio. Quem que quer concorrência? Assim, de boa mesmo, de bom coração. O cara acorda de manhã, o empresário, ele acorda de manhã e pensa, oh meu Deus, ele reza, né? Pai, abençoe o Brasil para eu ter vários concorrentes. Ninguém quer isso. O cara fica até preocupado. Eita, abriu logo concorrente, agora vou ter que fazer uma melhoria aqui para continuar mantendo meu espaço. Agora pense isso num nível muito maior. Aí fica achando, não, Bolsonaro só conversava com os garçons. É para conversar com quem? Com o Macron? Conversar o quê? Conversar o quê? Vai conversar o quê com qualquer líder da União Europeia nesses encontros? Que a Amazônia está pegando fogo e que a gente não vai explorar nada para agradá-los? Sim, é pra conversar o quê? É pra conversar o quê? Com o Klaus Schwab, fora econômico mundial? É pra conversar com quem? É um absurdo. Bolsonaro ia na ONU fazer um discurso a favor do Brasil. Ai, meu Deus, como ele é autoritário, como é isso? Ia no lugar e falava, ai, meu Deus. Assim, cara, a vida que segue. Sabe, é um papo idiota, papo idiota. É a mesma coisa. O Trump também não fala com ninguém. Aí o Trump coloca o mundo, né, cercado, envolto por incertezas. Tá? E o que é que isso significa? Que incertezas são essas? Não, porque o investidor... Que investidor, cara? Para de ladainha. Tá cansativo isso já. Eu espero que as pessoas comecem a perceber todo esse joguete da imprensa tentando vender algum tipo de virtude. O problema aqui é de outra ordem. Que viagens dessa natureza são relevantes, poucos duvidam. Mas é o caso de perguntar se exigem tanta gente. É realmente necessário levar com tanta frequência quase toda a cúpula da República? Agenda suficiente capaz de explicar a presença do centro nevrálgico do Estado, deixando tantos dias longe dos problemas mais imediatos que atingem o país e clamam por tratamento? Tais perguntas seriam indispensáveis se o Brasil se mostrasse uma prioridade de todos os embarcados nas viagens lulopetistas. Se as autoridades estivessem, de fato, discutindo os rumos do país em meio às turbulências globais do momento ou diante dos problemas incontornáveis que afligem a população. Se os brasileiros não deparassem, ao contrário, com um contínuo descasamento entre o poder instituído e suas reais necessidades. E se, por fim, Lula e seus ministros exibissem um plano de voo claro e consistente para o país, com direção e ideias adequadas ao desafio do nosso tempo. Nada disso está sendo feito. Todo mundo já sabia disso. Esse não é um quadro novo do Brasil. Isso aqui é um quadro histórico. O Brasil vem sendo desmontado desde a redemocratização. Vem sendo desmontado. Não tem melhora. Não tem melhora no quadro. O Brasil teve um voo de galinha por conta do boom das commodities. Só. Mais nada. O Brasil vem sendo depenado. Nada disso ocorre, infelizmente. Com o governo nas cordas, Lula parece ter descoberto que as viagens internacionais podem ser úteis para deixar a cúpula do Congresso fora do país e adiar discussões sobre temas que não lhe interessam
Ou ainda, servir para gestos simbólicos em favor de supostos aliados, como Alcolumbre, da contenção de potenciais adversários, como Hugo Mota, que, como bom quadro do Centrão, age de maneira pendular entre o governo e a oposição. E assim, Lula afaga egos que pensam em tudo menos no Brasil. O Mário Sabino discorda um pouco do Estadão, que fala que essa viagem é boa. Essa viagem é boa. Lula não é presidente, mas agente de turismo de República Bananeira. Lula levou 220 pessoas na sua viagem ao Japão, 120 na sua viagem à Rússia e China. Até então, o recorde havia sido a ida a Nova York no ano passado, com uma comitiva de pouco mais de 100 pessoas. Ele não é um presidente, mas um agente de turismo. Pegando aqui esse número, né, o gasto, que o Estadão fala, isso não é tão importante, e o Estadão até fala, né, no momento que o Brasil vive, nada, a imagem do gasto, né, seria um bom indicativo. Passar a pano de novo, né? Fale o que for, odeie, chame de burro, e chame do que quiser. O governo Bolsonaro, na figura inclusive do próprio presidente da República, você via que ele sempre procurava dar o exemplo. E ele botava lá o filme. Podia ser a maior demagogia e coisa popular, mas é um exemplo. Era o líder máximo da nação falando, ó, eu tô aqui, eu vim pra Inglaterra, vou ficar na embaixada, não vou gastar com hotel caro. Olha, fui em tal cidade, não vou ficar aqui, né, no exército lá, tem aqui um grupamento militar, vou ficar aqui, vou dormir aqui, e tá de boa. Ah, fui pra Nova York. Qual era a matéria? Bolsonaro barrado porque não tomou, né? Não tem um cartãozinho, não tem um passaporte sanitário. Aí, essa era a notícia. Em vez de falar, o cara tá ali, ó, comendo pizza no meio da rua. A diferença é lá, clara. A forma como lida com o dinheiro. Isso não é a solução para o Brasil. Esse dinheiro não é o dinheiro que vai fazer a grande diferença no final do dia, mas eu acho que o exemplo carrega, o exemplo arrasta. Às vezes faltava a imprensa, né, ter essa boa vontade também, até para relembrar um pouco do passado. Enfim, somente na sua viagem ao Japão, ele e sua comitiva gastaram 4,5 milhões do nosso dinheiro, mas pode ter sido mais. As informações completas permanecem desconhecidas. Lula gosta de viajar, já fez 29 viagens internacionais no terceiro mandato, sem contar a ida ontem ao Uruguai para o velório do Mujica, e eu gosto que ele viaje, como jornalista, né? É porque as viagens do Lula costumam render assunto, produzindo cenas reveladoras dos reais pendores de Lula, como o abraço efusivo no companheiro Putin e do pedido ao companheiro Xi para que ajude o governo a censurar o TikTok. Obrigado, ministro vazador. Abrindo parênteses sobre essa questão do TikTok, vem lá, né? Aqui parece o Globo, é da Globo mesmo, nota, matéria da Globo. Governo elabora projeto que prevê bloqueio de plataformas digitais. Suspensão poderia ocorrer em caso de descumprimento de normas e quando forem ignoradas notificações sobre crimes. A Globo aí, manchete da Globo. Aí o Samuel Pancher destaca um trecho da nota. O texto prevê que a autoridade da administração pública, ainda a ser definida pelo governo federal, Lula vai escolher alguém, irá assumir o papel de órgão regulador dos serviços digitais e terá a prerrogativa de notificar as empresas sobre os abusos. O bloqueio da plataforma, uma vez previsto na lei, poderia ser feito por essa autoridade sem necessidade de decisão judicial. Pronto. Não vai ter mais o desgaste para o judiciário para salvar a democracia da fake news, da desinformação. O indicado do Lula vai lá e vai desligar a tomada. Esse é o Brasil.